Vamos lá, galera. Estamos aí, virtualmente, vestido apenas a cintura para cima, para a gente dar início a essa nossa aula virtual, né? A gente sabe que não é a melhor forma da gente trocar conhecimento, mas é a melhor forma que nós temos nesse momento e tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Vocês têm o material aí disponibilizado, os slides eu já vi encaminhado para vocês, como eu sempre faço em todo início de semestre. Então eu vou aqui, durante a nossa videoaula, eu vou fazendo referência ao número do slide ao qual eu estou falando, para que vocês possam ir acompanhando e tornar assim, né, a nossa troca de conhecimento mais facilitada, tá? Bom, vamos lá. A nossa última aula nós paramos tratando da questão da posse especificamente, né? E falei muito com vocês a respeito da dificuldade natural que nós, enquanto herdeiros aí de uma concepção romana do direito, né, a dificuldade que nós tínhamos de separar posse e propriedade. A gente chega na graduação, e assim é bastante natural que o seja, com essa coisa de forma muito intrínseca, né, de que posse e propriedade são a mesma coisa. É muito comum você ver alguém falando, não, eu sou o dono, né, é meu, enfim, quando na verdade essa pessoa exerce apenas e tão somente a posse. Então, cabe a nós agora nesse momento distinguir e voltar a essa questão, porque eu lembro, volto a dizer, né, paramos na nossa última aula nessa distinção, porque isso é de suma importância para todo o decorrer do nosso semestre, tá? Essa distinção de posse e propriedade, cara, é uma distinção abissal, há um abismo entre elas gigantesco e não é mais conferido a vocês, enquanto operadores do direito, né, confundirem uma com a outra ou acharem que, na verdade, são a mesma coisa. Pois bem, a posse, como eu já passei para vocês e a gente ilustrou isso de várias formas, né, a posse nada mais é do que uma situação fática, né? A posse é fato, a posse não é direito, né? Não é direito porque, se o fosse, deveria ser ou um direito pessoal, oponível apenas inter partes, que não é o caso da posse, que é oponível erga omnes, né? Ou um direito real. E também não é um direito real porque não se encontra elencada lá no taxativo rol do artigo 1225 do Código Civil. A posse, né, como vimos, é nada mais do que a relação da pessoa com a coisa, baseada na vontade do possuidor, exteriorizada por uma situação, repito, fática. Né? É por isso que eu sempre digo, a posse é o que nós vemos na rua. Na rua você não tem condições de atestar que aquela pessoa que está sobre aquele imóvel é a proprietária dela. Essa afirmação só será possível, né, mediante a consulta ao registro imobiliário, porque só é proprietário quem tem o seu nome registrado lá na matrícula como tal. A posse não. A posse eu vejo na rua e não vejo no registro de imóveis, né? Então a posse é uma situação fática, é essa exteriorização da propriedade, certo? A propriedade, por sua vez, também é uma relação da pessoa com a coisa, mas aí não mais baseada numa situação fática, não mais, né, baseada por uma exteriorização visível a olho nu, mas sim baseada numa relação jurídica, baseada na vontade da lei, que assim estabelece, por meio dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil, que os direitos reais, no 1227, e a propriedade, especificamente, uma espécie de direito real, lá no 1245, só nascem, só surgem, só passam a existir mediante o registro. Registro aonde? Lá no registro de imóveis, né? E de que forma eu consigo esse registro? A forma, dentre várias possíveis, né? Uma das formas, e a mais conhecida de todas, é por meio do registro do título translativo de propriedade, lá no folio imobiliário, lá no cartório de registro de imóveis. O título translativo de propriedade, como a gente já viu, é uma forma chique, né, de chamar a escritura pública de compra e venda. E eu sempre faço a ressalva no que se refere a essa nomenclatura mais técnica da escritura de compra e venda, né, título translativo de propriedade, e faço a ressalva no que se refere ao cuidado com a expressão translativo, porque essa expressão ela pode remeter a alguns a impressão de transferência, de que seria a escritura que transfere a propriedade. E esse é um senso comum, né? Tanto que as pessoas dizem, não, meu imóvel está escriturado, né? Mas na verdade não basta estar escriturado em seu nome, é preciso que essa escritura tenha sido levada a registro
para que com o registro dela, aí sim, né, surja a sua propriedade, né, em relação àquele imóvel. Então, o título translativo, a escritura, ela não é o meio de transferência, não é por ela que ocorre a transferência da propriedade. A escritura é apenas um instrumento pelo qual essa transferência vai se dar, né? É um documento que você leva no registro para ser registrado na matrícula e aí sim, né, lhe conferir a propriedade imobiliária, né? Estamos falando aqui da propriedade de bens imóveis, que de acordo com o 1227 do Código Civil, que trata genericamente dos direitos reais, só se dá com o registro do título no registro de imóveis. A propriedade dos bens móveis, como nós também já vimos, e se encontra elencada ali no 1226, ela nasce a partir da tradição, né, da entrega. A entrega da coisa, né, já faz surgir a propriedade a respeito da coisa móvel. Tá? Pois bem, falamos então a respeito dessa distinção entre posse e propriedade, que posse é fato, propriedade é direito. A posse existe no mundo dos fatos, enquanto a propriedade existe no mundo jurídico, no mundo do direito. Por isso que a gente diz que na rua o que eu vejo é posse, eu não vejo propriedade. Né? Do mesmo modo que no registro de imóveis eu só vejo propriedade e não vejo posse. Porque se eu for no registro de imóveis e consultar uma ficha de matrícula de qualquer imóvel que seja, lá eu vou saber quem é o proprietário. Mas eu não vou saber quem é o possuidor, porque sobre aquele imóvel pode ter um locatário, por exemplo, um usufrutuário, um comodatário ou qualquer outro ário da vida, certo? Então, essa é a principal distinção que faz com que a gente vá conseguindo inicialmente distinguir esses dois institutos, né, maravilhosos do direito, certo? Pois bem, o artigo 1196 do Código Civil, ele não diz, né, especificamente de forma expressa o que é posse, ele diz entre linhas, e vale a leitura dele aqui, né? Diz que a posse é o exercício de fato de algum dos poderes da propriedade. Né? E aí nos slides de vocês, eu estou no slide 21 agora, vocês viram que eu botei entre parênteses, né? Posse é o exercício de fato, entre parênteses, não de direito, fecha parênteses, né, de algum dos poderes da propriedade, abre parênteses, não de todos. Né? E quais são os poderes inerentes à propriedade? Os poderes inerentes à propriedade, eles se encontram elencados lá no artigo 1228 do Código Civil, que diz que o proprietário pode usar, gozar, reaver e dispor da sua coisa. O possuidor, ele pode usar, ele pode gozar e ele pode reaver da sua coisa, mas ele não vai poder dispor, porque o poder, a prerrogativa da disponibilidade, ela é de uso exclusivo do proprietário. Né? Fora isso, a venda se dará a non domino, a disposição se dará a non domino. E dispor, né, nós veremos isso no curso do nosso semestre, espero que esse corona já tenha ido embora nesse tempo, né? Mas nós veremos mais no final do nosso semestre que a prerrogativa de dispor, né, do proprietário é dele fazer com a coisa o que ele bem entender, respeitadas, evidentemente, né, as limitações legais, questão ambiental, cultural e de plano diretor, enfim. Né, mas aí ele pode vender, ele pode alugar, ele pode doar, ele pode ceder, né, enfim. Então esse poder de disposição só pode, né, ser feito pelo proprietário, correto? Porque se assim não o for, especificamente no que se refere à venda, essa venda vai se dar a non domino. Lembrem-se, o latim domino, dominus, vem de dono, né? Remete à concepção de dono, de proprietário. Tá? Então a venda a non domino é aquela venda realizada por quem não é dono. E a venda a non domino, ela tem por objeto algo ilícito, porque não faz parte do patrimônio do vendedor, por isso ilícito, não na sua natureza, mas sim na sua forma. Né? O que culmina na absoluta nulidade do negócio jurídico. Tá? A venda non domino, ela não produz efeitos, correto? Bom, passado 1196, a gente entra naquela outra sede de discussão a respeito das teorias da posse, né, cara? E aqui a coisa se torna ainda mais brilhante, mais maravilhosa. Porque de todas as teorias existentes aí, nós nos limitamos a duas, que são as duas mais importantes, né, de todo o direito civil, de toda a parte de direito das coisas. É a teoria subjetiva de Carl von Savigny e a teoria objetiva de Rudolf von Jhering. Eles disputaram durante muitos anos aí, né? Claro que era uma disputa bastante diferente do que ocorreria hoje, por meio de indiretinhas no Instagram ou coisas do gênero, naquele tempo não rolava isso. Né? Mas eles disputaram muito, durante muito tempo, né, para ver, escuta, qual é a teoria que realmente,
né, representa a posse especificamente, né? Bom, antes de discutir qual das duas vale para o nosso ordenamento jurídico, né, para o nosso Código Civil brasileiro, é imprescindível que a gente trate de cada uma delas para que depois a gente identifique as diferenças entre elas, para que possamos concluir aí por corolário, né, qual delas é que vai ser aplicada no nosso ordenamento de fato. A teoria subjetiva do Calvin Savigny, e aí eu volto a dar aquela dica escrota, mas é importante, tá? Teoria subjetiva de Savigny, velho, tem 2 S's. Se tem 2 S's, o Savigny também exige para a existência da posse 2 requisitos. Né? O Savigny, que teve como grande influência o direito romano, do qual também nós nos sujeitamos muitas vezes, né? Ainda assim no nosso ordenamento, em algumas partes, não nessa especificamente, né? Ele dizia que é o seguinte: para que exista a posse, é imprescindível a existência de 2 requisitos: o animus domini e o corpus. O animus domini, vontade de ser dono, em latim, né? Ela se incursiona na esfera subjetiva do indivíduo. Por que subjetiva? Estamos falando então do sujeito, né? Para o Savigny, para que exista a posse, é imprescindível que quem esteja com a coisa queira ser o dono da coisa. Afora o animus domini, é imprescindível para Savigny que ele também tenha o corpus. O corpus é essa aparência de dono, é aparentar ser dono, é exteriorizar essa, né, a situação fática em relação à coisa, né? Estar sobre a coisa, por exemplo. O estar sobre a coisa, tomem cuidado, tá? Isso é dito de uma forma bastante metafórica, porque eu posso exercer a posse sobre algo que eu não estou em cima. Tá? Eu posso exercer a posse sobre um terreno que eu tenho, por exemplo, numa outra cidade, sem precisar obrigatoriamente ter alguma coisa em cima dele. Basta, os exemplos que eu sempre dou, né, que eu o mantenha cercado, que eu o mantenha limpo, que eu exteriorize para a coletividade, né, que aquilo ali tem um dono, certo? Então vamos lá. Para Savigny, que é o pai da teoria subjetiva, e velho, eu vou botar isso na prova e vai ter animal que vai errar isso. Tá? Por favor, não seja esse ser que vai errar essa questão. Eu falo isso porque sempre tem alguém que erra. Tá? Mas para a teoria subjetiva de Savigny, correto? Para que exista a posse, é imprescindível a existência de 2 requisitos. O animus domini, a vontade do possuidor de querer ser o dono daquela coisa, e o corpus, que é essa exteriorização, né? Na nossa última aula nós falávamos bastante sobre o corpus, né? Que é uma concepção de certo modo complicada de se conceituar, né? Exteriorar, aparentar ser dono, exteriorizar, perdão, aparentar ser o dono, mostrar ser o dono. De que forma isso ocorre, né? Eu sempre cito aqueles exemplos bastante claros para mim, até cômicos, né? Porque é aquela história, né, velho? Da aliança, né, mano? Eu tenho um dedo, tá? Parece assim que eu sou o Lula, mas eu tenho um dedo. A história da aliança, né, cara? A aliança, na verdade, ela existe exatamente para isso, né? Porque a aliança é o corpus do teu esposo sobre você e seu sobre o seu esposo. Porque é por meio da aliança que essa pessoa está exteriorizando que, olha, existe alguém que exerce poder sobre mim, mais ou menos, literalmente ou não, mas existe alguém que exerce poder sobre mim, né? A aliança, então, é o corpus, é aparentar que, olha, tem dono. Eu citei para vocês na nossa última aula, né, aquela baita lição que o Gui me deu, né, no auge dos seus 7 anos de idade, né, ele viu um cachorro na rua com uma coleira e ele disse, olha, um cachorro. Eu falei, coitado, é um cachorro de rua. Ele falou, não, papai, não é um cachorro de rua. Eu falei, como é que você sabe que não é um cachorro de rua? Ele falou, porque ele tem uma coleira. Né? E é exatamente isso, cara. A coleira é o corpus, é a demonstração. Então, para o Savigny, não basta eu apenas querer ser dono. Eu preciso demonstrar isso para a coletividade por meio desses atos fáticos e físicos, né, de exteriorização dessa propriedade, tá? Chegamos ali no slide 23, em que agora eu começo a tratar da teoria objetiva, cara. A teoria objetiva, né, desenvolvida por Rudolf von Ehring, ela ensina que a posse consiste apenas no corpus. Para que eu exerça a posse, eu preciso apenas, então, exteriorizar, conferir à coletividade essa visibilidade, essa mera aparência de propriedade, independentemente de eu querer ser o dono da coisa ou não.
né? Por isso, teoria objetiva. Não se analisa, ao contrário da teoria subjetiva, que trata da análise do âmago do sujeito, né? Trata-se apenas da análise do objeto. Tem alguém sobre a coisa aparentando ser o dono da coisa? Tem. Ali está a posse, pura e simplesmente, independentemente, repito, da vontade ou não do possuidor de ser o dono da coisa, né? Então, a maior distinção aqui entre elas, né, afora a quantidade de requisitos, repito, na teoria subjetiva de Savigny, eu preciso de 2 requisitos, que é o animus domini e o corpus. Na teoria objetiva de Ehring, eu preciso apenas e tão somente do corpus, né? Eu cito para vocês ali no slide 25 um exemplo que vai bem ao encontro desses outros que eu dei anteriormente, né? Que é um exemplo de um grande doutrinador chamado Mourlon, que ele fala que quando você está numa floresta e encontra nessa floresta vários gravetos espalhados de forma, né, desorganizada no chão, não são meros gravetos, né? Estão ali abandonados, não é de ninguém e vão embora. Agora, quando você encontra todos esses gravetos empilhados numa pilhazinha, amarrados, né, com uma cordinha, com um lacinho, independentemente dessa pessoa que fez isso querer ser a dona desse graveto ou não, porque ela pode ter reunido esses gravetos apenas então somente para organizá-los e limpá-los, vem lá, imagina alguém com um transtorno obsessivo compulsivo por organização como eu, né, que faria isso só para não deixar aquilo ali, porque isso dá um azar tremendo, né? Essa pessoa, na verdade, ela está exteriorizando essa posse. E o simples fato desses gravetos estarem reunidos, né, e enlaçados ali, né, fazem com que qualquer um que veja aquela cena pressuponha e presuma que, olha, isso tem dono, isso é de alguém, né, porque se não fosse de ninguém não estaria dessa forma. Então, metaforicamente, né, é o que acontece com o terreno. Como eu disse anteriormente, quando você cerca esse terreno, quando você mantém esse terreno limpo, quando você paga os tributos incidentes sobre esse terreno, certo? Então a posse é isso. Eu sempre deixo claro, muito claro isso, essa questão de pagar os tributos, né, gente? E repito aqui o que eu já disse várias vezes em sala de aula. Não confundam, repito pela milésima vez, registro imobiliário com cadastro imobiliário. Cadastro imobiliário é prefeitura, velho, não vale pra bosta nenhuma, tá? Registro imobiliário, sim, não vale pra bosta nenhuma no sentido de te conferir algum direito sobre a coisa, tá? Então, assim, no registro imobiliário, eu vou ter meu nome lá e com esse registro eu vou ter, né, legalmente falando, de acordo com 1227 e 1245, o direito de propriedade sobre aquela coisa. O cadastro imobiliário não me confere absolutamente nada a não ser o dever, e não o direito, o dever de pagar os tributos incidentes sobre a coisa, certo? Então, o fato de eu ter o meu nome perante a municipalidade lá no cadastro imobiliário, isso não me confere a propriedade. Do mesmo modo que o simples fato de um imóvel estar cadastrado em meu nome, eu pagar o IPTU todo ano, manter-me adimplente, rigorosamente em dia, também não quer dizer que eu exerço a posse sobre ele. Porque eu posso ter um terreno que eu sei que foi invadido, o carnê de IPTU continua vindo em meu nome, e eu, para não ser inscrito lá no SPC, no Serasa, ter o título protestado, eu continuo pagando aquele IPTU, porque também é baixinho, valor baixo, então para não me incomodar eu pago. Então o simples fato, repito, de você ter o seu nome cadastrado perante a municipalidade, não te confere absolutamente nenhum direito de propriedade, nem muito menos de posse. Isso pode ser usado por você lá na frente, numa eventual ação de uso capião, né, para servir de indício probatório para a existência da sua posse. Esse fato, exclusivamente, isoladamente considerado, não será tido como uma prova absoluta e inconteste da tua posse, certo? Pois bem, dita essa questão, né, traçadas essas distinções bastante abissais entre as teorias objetiva e subjetiva, a gente trata do conceito de posse para Maria Helena Diniz. Tá? A Maria Helena Diniz, eu sempre digo, né, é uma tremenda doutrinadora, embora na minha opinião às vezes um pouco prolixa, mas ela foi extremamente feliz em conceituar a posse. Né? Ela diz que, abre aspas, a posse é a exteriorização ou visibilidade da propriedade. Ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre o proprietário e a sua coisa. Certo? Fecha aspas. Posse, então, é eu aparentar ser o proprietário. Porque quem limpa, quem cerca, quem paga os tributos sobre o seu imóvel, em regra, é o proprietário.
né? Então essa exteriorização dessa propriedade é que, para a Maria Helena Diniz e para o Ehring também, com a sua teoria objetiva, serão consideradas então como posse, tá? Eu repito e digo a vocês mais uma vez, gente, vamos lá. Quando eu pego o meu carro, né, e saio na rua e vejo inúmeros imóveis, apartamentos, casas, terrenos, eu não vejo ali a propriedade. A propriedade não se vê na rua, a propriedade se vê apenas e tão somente no registro de imóveis. Ah, mas e se eu pegar uma ficha de matrícula e for na rua ver? Ah, vai te aberta, não inventa, tá? E presta atenção no meu exemplo. A propriedade eu não vejo na rua, a propriedade eu só vejo no registro de imóveis, tá? Do mesmo modo que a propriedade não tem acesso à rua, a posse, que só existe na rua, não tem acesso ao registro de imóveis. Tá? Então o que eu vejo na rua é posse. Se eu vejo alguém sentado no muro, se eu vejo alguém na janela de um apartamento, eu não tenho condições de dizer, do ponto de vista legal, que aquela pessoa é proprietária ou não. Porque ela pode ser locatária, ela pode ser uma acomodatária, ela pode ser uma usufrutuária, seja lá o que for, menos proprietária. Né? A propriedade, repito, eu só vou constatar no registro de imóveis. Propriedade, registro de imóveis. Posse, rua. Não tem propriedade na rua, do mesmo modo que não tem posse no registro de imóveis. Isso é importante, fica claro para vocês. A posse, por não ser um direito real, não tem acesso ao registro imobiliário. Tá? Não tem acesso ao registro imobiliário. Ali no slide 27, eu traço para vocês algumas distinções principais, né? As principais diferenças entre a teoria subjetiva do Savigny e a teoria objetiva do Ehring. Né? Na teoria subjetiva do Savigny, todo possuidor quer ser proprietário, porque ele exige um animus domini. Né? Na teoria objetiva, posse e propriedade não se misturam, porque podem existir de forma separada, bem como existir de forma conjunta. Na teoria subjetiva é necessário, além do corpus, o animus nomini, 2 requisitos. Então, lembre-se, né? Savigny subjetiva, 2 S's, 2 requisitos, certo? Ou seja, a vontade de querer o domínio, a vontade do possuidor de querer ser o dono. Para o Savigny, se o cara não quer ser o dono, não existe posse. Tá? Já para o Ehring é indiferente à vontade do possuidor. Pouco importa se ele quer ou não ser o dono. Tá? Basta que ele exteriorize isso. Lembra lá da historinha do graveto? Lembra lá da historinha da coleira? Da coleira não, desculpa, da aliança. É a mesma coisa, né? Não muda muita coisa. Então, essa é a exteriorização. Esse é o corpus. Beleza? Então, olha só. Na teoria subjetiva, eu concluo ali, ilustrando isso de maneira bem prática do ponto de vista jurídico, né? Na teoria subjetiva, por exemplo, para Savigny, o locatário, o usufrutuário, o comodatário não seriam possuidores. Né, não exerceriam a posse. Muito embora a gente vai ver um pouco mais adiante que, na verdade, eles exercem a posse e a posse exercida pelo usufrutuário, pelo locatário, pelo comodatário, ela se enquadra, né, numa concepção de detenção e não de posse em sentido estrito, mas a detenção é uma espécie de posse. E existe a posse dele, ainda que, repito, nessa espécie chamada detenção, né, a posse precária. Tá? Então, para Savigny, o locatário, o usufrutuário e o comodatário não seriam possuidores. Né? Por quê? Porque não querem ser donos. Já para Ehring, pouco importa se ele quer ser dono ou não. Então, para Ehring, usufrutuário, locatário, comodatário, outro otário da vida, né? Esse cara, com certeza, para Ehring, vai exercer a posse sobre aquela coisa. Né? Como vocês já podem ter concluído, porque vocês são inteligentes, eu tenho certeza que nesse período de quarentena vocês estão passando o dia inteiro estudando a minha matéria, nem precisa estudar o resto, tá? Penal, direito de trabalho, esquece isso, foca no direito civil que é importante para a tua vida, certo? Eu tenho certeza que vocês já concluíram que a teoria adotada, então, é a teoria objetiva do Ehring, né? Porque, para o nosso ordenamento jurídico, certo? Lá no 1196, o artigo 1196 deixa isso claro, né? Lá, pouco importa, velho, se tu quer ser o dono ou não quer. Basta que tu exteriorize, basta que tu aparente, basta que tu tenha uma relação fática, física com a coisa, para que então surja a tua posse sobre aquilo ali. Então, esse, né, é o momento em que a gente conclui que a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico é a teoria objetiva de Rudolf von Ehring, certo? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui. A gente chega agora no slide 29,
tá? Quando a gente começa, então, enfim, classificar posse. A gente já sabe o que é posse, né? A gente já sabe o que é posse. Eu, pelo menos, sei e tenho certeza que vocês também sabem, né? Já sabemos qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é a teoria objetiva do Rudolf von Ehring. E agora a gente começa, então, a classificar a posse. A posse é um instituto maravilhoso, cara. A posse é um instituto maravilhoso, exemplo da propriedade, né? E possui inúmeras nuances, e inúmeras classificações, e inúmeras características. E é imprescindível que vocês as tenham de forma muito clara na cabeça de vocês. Porque no direito das coisas, nós estamos diante de um somatório, cara. Se tu perde um pedaço dessa viagem, mano, tá? Tu vai cair do cavalo, porque vai faltar um pedaço e não vai ter como fazer, tá? Então, olha só, a primeira classificação relacionada à posse, é classificar a posse entre direta e indireta, né? Também já demos uma breve pincelada disso na sala de aula, né? E eu perguntei a vocês, quem tem a posse direta sobre alguma coisa? Né? Eu lembro bem que segurava, né, o celular de alguém na mão. A partir do momento em que eu detenho a coisa materialmente, a partir do momento que naturalmente essa coisa está comigo, a partir do momento em que eu gero essa visibilidade, essa aparência de propriedade, eu exerço a posse direta. Se eu estou com a coisa comigo, eu estou exercendo a posse direta sobre ela. Se a coisa está comigo, fisicamente falando, eu exerço sobre ela a posse direta. Já a posse indireta, obviamente, é aquela tida por quem permitiu que alguém estivesse com a coisa. Vamos lá, vou ilustrar isso, tá? Porque eu sei que tem gente que estava no Instagram agora enquanto eu estou dando aula. Presta atenção. A partir do momento que eu estou com o meu celular na mão, eu estou exercendo a posse direta. Mas se eu pego o meu celular e entrego para qualquer um de vocês para fazer o que vocês quiserem com o meu celular, vocês passam a ter a posse direta. E eu, que conferi, que concedi a vocês esse direito de estar com a minha coisa, passo a exercer a posse indireta, tá? Então, por exemplo, um exemplo mais juridicamente cabível nessa situação, o caso de um locador e locatário, né? Quando se estabelece uma relação de aluguel, né, e é um erro se pensar que apenas o proprietário pode alugar a sua coisa, que é uma mentira, tanto é que o próprio locatário pode alugar a coisa que alugou anteriormente, por meio de um contrato de sublocação, né? O proprietário, por exemplo, especificamente, ele aluga um bem para o João. Tá? A partir desse momento em que o João toma posse do imóvel alugado, o João passa a exercer a posse direta. E o proprietário, que até então tinha a posse direta da coisa, mas que a concedeu ao João, passa a exercer a posse indireta. Questão muito importante, disposta lá no artigo 1197 do Código Civil, que diz o seguinte, galera: a posse direta de pessoa que tenha a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Tá? Então, cara, nesse artigo 1197 aí já vai estar uma baita questão de prova, eu até acho que vai ser a questão 8, alternativa C, tá? Da prova de vocês. Mentira, óbvio, né? Mas enfim, porque lá eu vou dizer o seguinte, que posse indireta não existe no ordenamento jurídico brasileiro, ou a posse direta anula a indireta, a partir do momento que eu estou com uma coisa não pode mais ninguém exercer a posse sobre ela, e isso é um erro, né? O próprio artigo 1197 deixa isso muito claro quando trata de que a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto, inclusive, defender a sua posse contra o indireto, né? Pô, Fábio, peraí, então quer dizer que eu dou a posse para alguém temporariamente e esse alguém pode, se eu quiser a coisa de volta, inclusive defender a sua posse contra mim, que deu a posse a ele? Né? Pode, exatamente isso que ocorre. Por exemplo, tá? Quando num contrato de comodato, num contrato de aluguel, ou até mesmo, né, havendo um usufruto, né, a parte ativa, aquele que cede a coisa, pretende tê-la de volta antes do término do prazo. Né? Se, né, for isso realizado antes do término do prazo estabelecido naquele instrumento, pode o possuidor direto valer-se dos interditos possessórios, né, das ações possessórias, interdicto em latim, entre dois dizeres, pode-se valer desse interdito possessório, né, para defender a sua posse daquele que a cedeu, correto? Claro que, volto a dizer, né, desde que
antes dos prazos estipulados ou mediante infração, né, por parte daquele que cede a coisa, né, em relação àquele que a detém. Tá? O artigo 1197, gente, ele exterioriza e ilustra de forma bem clara o instituto do ius possessionis, né, do direito de posse. Nós trataremos isso um pouco mais adiante. O ius possessionis, ele se contrapõe ao ius possidendi, né? Tem ius possessionis todo aquele que tem a posse. Tem o ius possidendi todo aquele titular de um direito real. E essa distinção entre ius possessionis e ius possidendi é crucial para que vocês não deem atestado de burro quando forem advogar ou quando forem, né, magistrar, dando umas sentenças de merda que nem a gente vê aí. Tá? Por quê? Porque as ações possessórias, que são aquelas que se destinam ao possuidor, elas têm por fundamento o ius possessionis. Tá? Já as ações petitórias, que têm por fundamento um direito real, dentre eles a propriedade, certo? Se limitam àqueles titulares de direitos reais, dentre eles o proprietário. Tá? E aí vem aquela grande discussão, aquela grande besteira que muitos fazem, né, de não saber a distinção entre ação de reintegração de posse e ação reivindicatória. Ação de reintegração de posse é uma ação fundada no ius possessionis, enquanto que a ação reivindicatória é a ação que cabe, né, fundada no ius possidendi, que cabe ao titular de um direito real, especificamente o proprietário. Tá? O proprietário não pode entrar com uma ação de reintegração de posse? Claro que pode, mas se eu posso entrar, né, buscando a posse de volta, alegando ser o proprietário da coisa, por que eu vou entrar buscando a posse com base no simples fato de eu ser um possuidor? Né? Lembrem-se que se formos colocar na balança posse e propriedade, a propriedade ela tem um peso consideravelmente maior do que a posse. Né? Então, se eu posso entrar com muito mais força para pedir a posse de volta, porque, olha, excelência, eu sou o proprietário desse imóvel, está aqui a matrícula registrada em meu nome, né? Ou como diz o pessoal, para quem não é aí de navegante, sei que temos várias pessoas do mundo inteiro, gente da China me mandando mensagem agora, né? Até o coronavírus me mandou mensagem agora dizendo que está assistindo a minha aula, né? Eu tenho aqui, ó, registrado no meu nome, né? Para que eu vou entrar apenas alegando, olha, eu sou um possuidorzinho aqui, e aí me tomaram a coisa, eu quero ela de volta. Certo? Mas se você é proprietário e quer entrar com uma mera reintegração, fique à vontade. Todavia, você não vai poder fundamentar o seu direito à posse no direito de propriedade que lhe resiste. Tá? Por quê? Porque se tu vai fundamentar o teu direito à posse com base na tua propriedade, a ação que te cabe é a reivindicatória e não a reintegração de posse. Tá? Pois bem, vamos lá. Então, dito isso, né, essa distinção entre posse direta e posse indireta, né? A posse direta é aquela exercida por quem está materialmente com a coisa, por quem detém fisicamente a coisa, e a posse indireta é aquela conferida ao possuidor direto. Né? Lembre-se sempre do caso do locador e do locatário. Né? O locador, eu tenho a coisa para mim, eu sou o proprietário, estou exercendo a posse sobre ela. Especificamente, vamos imaginar que eu sou o proprietário. E eu alugo essa coisa. A partir do momento em que eu alugo, eu passo a exercer a posse indireta. E o meu locatário, o meu inquilino, passa a exercer a posse direta. Tá? Eu fiz uma ressalva ali no slide 30 para vocês, né? Dizendo que aquele que detém a posse direta pode defendê-la em caso de esbulho, turbação ou ameaça. Tá? De qualquer pessoa, inclusive do possuidor indireto. É o ius possessionis que nós falávamos anteriormente. Salvo se a posse for viciosa, salvo se a posse for injusta, é um sinônimo da posse viciosa. Tá? Nós trataremos já logo na sequência a respeito dessas distinções entre a posse, né? Viciosa ou não viciosa, justa ou injusta. Tá? Isso quer dizer o que eu acabei de falar agora, né? Repetindo o que eu já tinha falado anteriormente, que aquele que detém fisicamente a coisa, ele pode defender a sua posse contra qualquer um, inclusive contra aquele que cedeu a posse a ele, desde que essa sua posse do possuidor direto não esteja sendo exercida de forma injusta ou viciosa, ou seja, violentamente, clandestinamente ou precariamente. Tá? Nós vamos tratar um pouquinho mais agora adiante a respeito dessas qualificações específicas da posse, né, de justa, injusta, enfim, para que isso fique mais claro e depois a gente volta naquele exemplo para tratar disso daí. Tá? Bom, o artigo 1200 do Código Civil, deixa eu só dar um gole aqui na minha vodka rapidinho.
Agora eu tô bebendo em casa, né? Tô dando aula em casa, então eu posso beber. Mas olha só, o artigo 1200 do Código Civil, ele trata, né, do que é a posse justa. Ele diz o que é justa a posse. E assim, é uma redação um pouco confusa, né? Porque ele diz que a posse é justa quando ela não for violenta, não for clandestina e não for precária. Né? Seria muito mais fácil se ele tivesse dito que a posse é injusta quando for violenta, quando for clandestina ou quando for precária. Pois bem, a posse violenta, gente, é aquela adquirida pela força física ou violência moral. A posse violenta, então, é aquela exercida por alguém que foi lá e derrubou a cerca do teu imóvel, é aquele alguém que foi lá e te ameaçou, disse que se você não saísse do imóvel, tacaria fogo no seu imóvel, ou te mataria, ou causaria você ou a sua família algum dano, certo? Essa é a posse violenta. A posse violenta é aquela, então, né, adquirida por meio da força física ou da força moral. Já a posse clandestina, né, a palavra clandestina, não sei em vocês, mas pelo menos para mim ela remete muito à questão de imigrante, né, imigrante clandestino. E o imigrante, quando busca clandestinamente entrar num país, né, ele não vai entrar pela porta da frente, de dia, na frente de um posto da polícia. Ele vai fazer isso de uma forma escondida, de uma forma sorrateira, né, escondida daquele que tem interesse, né, em conhecê-lo. Então a posse clandestina é essa. É aquela posse que é exercida na calada da noite, né? Caso, por exemplo, de cidades de veraneio, cidades praieiras, né, em que nos finais de semana há um grande fluxo de gente, ou no verão, na temporada, né, e fora da temporada dificilmente as pessoas vêm, visitam, enfim. Então a posse clandestina é essa, né, tomada às escondidas daquele que deveria conhecê-la. Já a posse precária é aquela adquirida por meio de um abuso de confiança. Lembrem-se disso. Hércules Aguiarian, que é um grande doutrinador de uma obra chamada Curso de Direito Imobiliário, ele classifica a posse precária como aquela posse obtida por um enfrentamento ético-moral. Né? Exatamente por isso, porque tu estás exercendo a posse daquela coisa porque alguém permitiu que tu estivesses. E aí você, traindo essa confiança, abusando dessa confiança da pessoa que te cedeu a coisa, você se recusa a devolver. Então aquele desgraçado, aquele meu amigo que pegou um livro emprestado e não devolveu mais, ele exerce sobre o meu livro a posse precária, Fábio? Sim, porque ela não é violenta. Tu deu para ele voluntariamente aquele livro. Ela não é clandestina, porque tu que entregou, ele não foi na tua casa de madrugada pegar, certo? Mas ele está com aquela coisa por quê? Porque você autorizou que ele estivesse. E a partir do momento que ele se recusa a devolver ou esquece de trazer de volta, né, ele está abusando da tua confiança, né? Então, por exemplo, o caso de um contrato de comodato, o caso de um contrato de usufruto, o caso de um contrato de locação, a posse é precária, tá? A posse é precária, porque tanto o comodatário, quanto o usufrutuário, quanto o locatário estão sobre a coisa, por quê? Porque alguém permitiu que ele estivesse. E a partir do momento em que ele se recusa a devolver a coisa, a posse dele passa a ser precária. Né? A partir do momento em que ele começa a exercer a posse, porque alguém permitiu que ele assim exercesse, a posse dele passa a ser precária. Tá? É muito importante, tá? Assentar aqui, nós veremos mais adiante, salvo engano, a respeito disso, né? Que essa injustiça da posse ela deixa de existir depois de um certo tempo, tá? A violência deixa de existir e a clandestinidade também deixa de existir, o que não ocorre, todavia, com a posse precária. Tá? A posse precária é insuscetível de confirmação e nem se convalesce pelo decurso do tempo. A posse que nasce precária, ela morre precária. Tá? Nós veremos isso mais adiante, sem tanta pressa assim, afinal das contas temos mais 7 dias de quarentena em casa. Vai dar tudo certo, relaxa. Pelo menos mais uma aula virtual nós teremos. Tá? Se contenham, mantenham a saudade distante, que logo a gente vai estar junto. Tá? Bom, eu acabei de falar, né? O artigo 1208 do Código Civil, ele trata isso de forma bastante clara. Eu vou até pegar o código aqui, né? Essa facilidade de poder dar aula de casa, porque a gente tem o código na mão, né? 1208, o 1208 do Código Civil, ele é muito claro ao tratar disso que eu acabei de falar, porque ele diz o seguinte, ó, não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Vejam que dos 3 vícios da posse, o legislador tratou de apenas
2 deles. Ou seja, apenas a violência e a clandestinidade deixam de existir, né, com o passar do tempo. O passar do tempo é esse, ano e dia, tá, gente? Ano e dia. 365 dias mais um dia. Ah, e se um ano for bissexto? Ah, vai-te a merda, tá? Então, essa aqui é a questão, né, que eu acabei de falar antes. A posse precária jamais se convalida, mesmo pelo decurso do tempo. E vejam aqui uma coisa interessante, tá? Porque o 1208, ele dá uma outra letra para vocês dizendo o seguinte: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Ou seja, se eu estou com uma coisa porque alguém me permitiu ou porque alguém sabe que eu estou com ela e tolera isso, o que eu exerço não é posse. Tomem cuidado, tomem cuidado. Não estou falando de posse em sentido estrito, estou falando de posse em sentido amplo, tá? Porque o que eu exerço aqui é uma espécie de posse denominada detenção. Sempre que houver a posse precária, haverá a detenção, tá? Então, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, certo, gente? 1208 do Código Civil. A posse violenta e a posse clandestina deixam de assim serem consideradas depois de ano e dia. A posse precária, não. A posse precária continua sendo precária, tá? Vocês lembram esses dias que nós falávamos sobre a possibilidade de um comodatário ou de um locatário entrar com uma ação de uso capião, né? Reside exatamente nessa questão, porque pelo 1208, aquele que exerce a posse é porque alguém permitiu que ele exercesse ou alguém tolera a sua existência ali, ele não exerce posse, né? Então é imprescindível para que ocorra o uso capião a posse. Esse é o primeiro requisito. Eu sempre digo isso em sala de aula, quando se fala de uso capião, sempre se vem à mente a questão de tempo, né? 10 anos, 5 anos, 20 anos. Cara, o fator ano, o fator tempo, né, é um segundo, terceiro, quarto, quinto requisito a ser analisado. O primeiro deles é saber o que exerce esse cara. Porque se esse cara exerce uma mera detenção, ele pode exercer essa detenção há 50 anos, ele não vai ter direito ao uso capião. Ele não vai poder, né, ver a prescrição aquisitiva declarada a seu favor por meio de uma sentença. Tá? Então, repito, a posse precária não se convalesce pelo decurso do tempo e nem autoriza o surgimento da posse no sentido estrito, correto? Outra classificação, e aqui já para a gente ir se encaminhando, tá, para o final da nossa aula, é a posse de boa-fé e a posse de má-fé. A posse de boa-fé é aquela exercida pelo possuidor que está convicto de que a coisa lhe pertence, ignorando, portanto, o fato de estar prejudicando o direito de outrem. O artigo 1201 do Código Civil, né, ele fala que tem boa-fé, presume-se em boa-fé aquele que tem justo título. O justo título é um documento hábil para transferir a propriedade, ainda que não se revista da forma exigida por lei. Então, o STJ até, inclusive, já tem decidido reiteradamente, né, de que a promessa de compra e venda, desde que firmada por quem era o dono da coisa, né, ela é considerada justo título, portanto hábil, capaz de conferir ao titular daquele direito, né, a característica e a presunção de boa-fé, mais do que isso. E a posse de má-fé, portanto, então, é o antônimo disso, né? É quando o possuidor tem ciência da ilegitimidade do seu direito de posse em razão de um vício ou obstáculo impeditivo à sua aquisição. Então, eu sempre cito de uma forma bastante fácil de ilustrar a posse de boa-fé e a posse de má-fé da seguinte forma. Um MST, por exemplo, né, afora as questões ideológicas, por favor, né, mas o MST, por exemplo, quando invade uma fazenda e passa a exercer a posse sobre essa fazenda, ele sabe que isso está prejudicando o direito de alguém. Né? E por quê? Porque isso é de alguém, porque tinha uma cerca, porque ele derrubou a cerca, porque aquilo tem dono, certo? Então essa posse exercida pelo MST, nesse caso específico, citado por mim, é uma posse tida como de má-fé. Já a posse de boa-fé é aquela exercida por quem ignora, como eu disse, o fato de estar prejudicando o direito de alguém. Eu sempre cito em sala de aula, inclusive como exemplo, o caso da pessoa que, com base numa procuração falsa, uma procuração fria, né, adulterada, compra um imóvel de alguém, né, se passa por mandatário, por representante do seu proprietário e passa a exercer a posse sobre aquilo ali. Essa pessoa, ela está crente de que ela comprou de alguém que tinha poderes para vender. Então essa posse dela, ela vai ser considerada, né, como sendo de boa fé.
Essa questão da boa-fé ou má-fé é importante se distinguir apenas por uma única questão, tá? Que vem lá na frente a refletir no uso capião especificamente. Por que isso? Porque tanto o possuidor de boa-fé quanto de má-fé, gente, ele pode se valer dos interditos possessórios, das ações possessórias para defender a sua posse. Pouco importa se a posse dele é de boa-fé ou de má-fé, tá? Ele sempre vai ter direito, né, de usar dos interditos possessórios. Tá? Nós veremos um pouquinho mais adiante, já na nossa próxima aula, a distinção entre posse ad interdicta e posse ad uso capionem. Já um spoiler, tá, da nossa próxima aula. Toda posse é ad interdicta, porque toda posse pode ser defendida por meio dos interditos possessórios. Mas nem toda posse será ad uso capionem, porque não é toda posse que vai gerar ao seu titular o direito, né, de ver a coisa transferida, né, por meio da propriedade ao seu nome. Acabamos de citar agora, né, o caso da posse precária, o caso do usufrutuário, do locatário, do comodatário. Né, a posse dele é ad interdicta? É, porque ele pode defender a sua posse contra qualquer um que contra ela intente, inclusive contra o possuidor indireto que cedeu a posse a ele. Mas ela será insuscetível de uso capião, tá? Porque ela não é ad interdicta. A posse precária, que é sinônimo de detenção, sempre será desprovida dessa característica, né, da posse ad uso capionem. A posse ad uso capionem é aquela, repito, que permite a aquisição da propriedade pelo uso contínuo. Uso capião é exatamente isso, adquirir a propriedade pelo uso contínuo da coisa. Então, a única razão pela qual nós precisamos distinguir a posse em boa-fé e má-fé, afora a questão do conhecimento técnico específico desse instituto, diz respeito lá na frente ao uso capião, porque lá o uso capião de boa-fé ele vai exigir um prazo, né, relativamente menor do que um uso capião de má-fé, a posse de má-fé. Né? Em regra, pela regra do nosso Código Civil, o uso capião, né, fundado numa posse de boa-fé, ele exige como prazo, né, o prazo de 10 anos. Já o uso capião de má-fé exige como prazo, né, mínimo de 15 anos. Esses prazos, nós veremos também lá no final do semestre, eles podem ser reduzidos diante de situações específicas elencadas na norma. Tá? Bom, galera, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro, espero que vocês tenham conseguido absorver isso, né? Talvez até de uma forma melhor, porque não tem todo mundo falando durante a aula o tempo inteiro, me interrompendo. Né? Então acho que isso talvez tenha facilitado, e tu pode dar um pause, tu volta, tu ouve de novo, né? Enfim, eu creio que eu tenha conseguido aí alcançar vocês da forma como sempre o faço, tá? Essa aula vai estar disponível para vocês aqui no YouTube, a hora que quiserem ver, de madrugada, lá, final de semana, primeira sexta depois da quarentena. Não vou sair de casa, vou ficar assistindo a videoaula do Fábio Cousani, porque é muito melhor do que estar aí nessa esbórnia, nesse mundo de perdição, tá? Então, fiquem à vontade, galera. Beijo gigante para vocês. Eu tenho certeza que logo estaremos juntos novamente matando a saudade de alguns, na verdade. De outros eu nem tenho tanto. Fechou? Beijo enorme e aproveitem!